gravou aquela segunda lá. Você dá para ver a minha tela, vocês veem minha tela aqui que não está gravando. Fala, Lana. Não, é a mesma coisa, só para gravar a aula. Beleza, vamos lá. Então, ó, gente, voltando. Nem a representação e nem a requisição vinculam o Ministério Público. O promotor, ele tem uma autonomia funcional. Apesar de ter uma hierarquia administrativa, ó, ele deve obedecer às ordens administrativas do Procurador-Geral de Justiça, mas ele tem autonomia funcional. Se ele entender que o fato é atípico, se ele entender que está diante de um excludente de ilicitude, se ele entender que está diante de um excludente de culpabilidade, se ele entender que não é o autor, que não é indício suficiente de autoria ou que não tem elementos, ele não vai oferecer a denúncia. Não é porque, em 2018, o crime de estupro, em regra, era questão pública condicionada à representação. Não é porque a mulher foi estuprada que o Ministério Público era obrigado a oferecer a denúncia. Ele tinha que analisar para ver se tem indício de autoria, fato atípico e outras situações mais. Deixa eu só ver aqui, tem alguém chamando no bate-papo. Diogo, travou. Tem alguém mais com problema? Eu acho que não. Bora voltar para a aula. Bora continuar. Então, quais são os princípios? Princípios. Agora parece que o sistema travou aqui. Isso aí vai imprimir. Ctrl N. Princípios da ação penal pública condicionada à representação. Ó, preste atenção. Para o Ministério Público, ó, a ação ela é pública. Quando ela for pública, quais são os princípios? Quais são os princípios? Ó, você não pode falar, mas eu vou falar para vocês. Do ódio, não é isso? Lembra do ódio? Obrigatoriedade, divisibilidade, indisponibilidade, oficialidade. Então, ó, ela continua a publicação, então para o MP, os mesmos princípios, continua. Só que agora ela tem a representação, ó, ela tem o ofendido, o seu representante legal, e ela tem o ministro da Justiça. Em relação a esses, o princípio que vigora é o princípio da oportunidade. Que é isso, professor? Ó, eu só represento se eu quiser. Eu é que entendo se é ou não oportuno entrar com ação dessa. Todo desgaste. Lembra da criança que apanhou? A criança apanhou lá no Sítio Novo. O cara pegou e deu uma taca numa criança lá, de 10 anos, durante o carnaval do ano passado. E o pai, ó, registrou a ocorrência, tudo. Quando chegou na fase de oferecimento da denúncia, o pai lá foi, ó, não ofereceu a representação. Ele não ofereceu, não. Ele achou que era inoportuno naquele momento. Não sei se por questões financeiras, não sei o motivo, a causa. Ele não ofereceu a representação. Se ele não ofereceu a representação, ó, o Ministério Público, ó, ficou com as mãos amarradas. O Ministério Público não pôde oferecer a denúncia porque é uma condição de procedibilidade. Então, para ele, para a vítima, para o ofendido, para o seu representante legal, ou para o ministro da Justiça, ó, vigora o princípio da oportunidade. Ó. Do MP, não. Do MP é da obrigatoriedade. Se ele ofereceu a representação e tiver autoria e materialidade, ele deve oferecer a denúncia, certo? Dentro do seu entendimento. Bacana, gente. Então, bora agora falar um pouco sobre essa representação. Representação. Nós já vimos que ela também é chamada de delatio criminis. Delatio criminis. Representação ou delatio criminis. Criminis postulatória. Delatio criminis postulatória. O que é que nós estamos para falar sobre a representação? Trata-se de pedido, ó, é um pedido, barra,
Trata-se de pedido, autorização pelo ofendido ou seu representante legal, bota entre parênteses, pode ser um curador, né, se for maior, ou seu representante legal, entre parênteses, em que expressem o desejo que a ação penal seja instaurada e autoriza a sua instalação. Instaurada e autoriza a sua instalação. Ponto, continuando. Necessária. Inquérito policial. Só deitada aí, seu Rafael. Bora escrever macho ruim. Depois você vai pegar e passar limpo, né? Das meninas aí, né? Necessária tanto para a fase do inquérito policial, como para a ação penal. Forma da representação. Não se exige formalidades, vírgula, pode ser escrita ou oral. Só um minutinho que a gente chamando aqui. Deixa eu ver quem está me chamando. O toque do meu celular. É o meu celular. Ah, já sei. É porque o meu WhatsApp está aberto lá. Toda vez que eu tenho que mandar um convite para vocês, eu abro o WhatsApp. Fica bem fechado. Pronto. Bora voltar. Obrigado. Então, ó. Representação, também chamada de elástico crimes postulatória. Trata-se de pedido / autorização pelo ofendido ou seu representante legal, em que expressa o desejo que a ação penal seja instaurada e autorizam sua instalação. É necessária tanto para a fase de inquérito policial como da ação penal. Foi o que aconteceu com a questão da criança. Na fase de inquérito, ele ofereceu a representação. Na hora da ação penal, ele não ofereceu. O promotor não teve como oferecer a denúncia. Pode ser escrita ou oral. A jurisprudência entende que a ocorrência policial supre a representação. Então, se a mulher vai na delegacia e ela registra uma ocorrência policial, somente na ação de lesão corporal, claro que na mulher agora mudou, né? Agora, se for violência doméstica, ela é pública funcionada. Mas se for uma mulher, por exemplo, tem nenhuma relação, ou qualquer outra pessoa que vai lá, ele registrou a ocorrência, e lá na ocorrência fica expresso que ele tem o interesse que seja instaurado o inquérito ou o TCO e autoriza a sua instalação na ocorrência policial, a jurisprudência dos tribunais superiores entende que essa ocorrência ela supre, a mulher não precisa, ou o cara não precisa mais da delegacia representar, ela já supre. Outra coisa, posso representar pessoa que não sei quem praticou o fato. Agora nem tanto, mas essa pergunta era boa quando o crime de estupro ainda era de crime de ação pública condicionada à representação. Era, por exemplo, a mulher foi estuprada e aí ela foi na delegacia, registrou a ocorrência, mas ela não conhece. Ela não sabe quem são os autores do estupro. E a polícia tem que investigar e descobrir. Ela pode representar? Como é que ela vai representar alguém se ela não sabe quem é? Pode. Representam
Representa-se fatos e não pessoas. E não pessoas. A polícia vai investigar, se conseguir identificar, e aí depois, como já tem, ela não precisa fazer uma nova representação. O que acontece? Por exemplo, acontecia no crime de estupro, prende um em flagrante e o outro fica foragido. Depois, 2 meses depois, prende o outro, durante a investigação. Ora, ela não precisa apresentar uma nova representação. Ela não precisa se dirigir novamente na delegacia para, de novo, oferecer uma representação. Porque não se representam pessoas, representam-se aos fatos. Eu narro os fatos do delegado e digo que tem o interesse que esteja instaurado um inquérito policial e autoriza a sua instalação. E ele vai iniciar uma investigação para tentar identificar quem foi o autor desse fato. Nós vamos estudar lá mais na frente que a vítima, o ofendido, ele tem um prazo para representar. Certo? Tem um prazo para representar. Ah, professor, e quem é que pode representar? Quem são os, contra o N, vou botar em negrito, os legitimados ativos para a representação? Para a representação. Não dorme não, senhor Rafael. Deixa de abrir a boca que eu me dando sono aqui. Para a representação, diz lá. O código diz, se o ofendido for menor de 20 anos, menor de 21 anos, de 21 anos, de 21 anos, menor não, maior, é porque aqui não se botar o símbolo do maior, maior de 21 anos, somente ele, somente ele. Então, se ele tiver, a vítima tem mais de 21 anos, não foi inimputável, somente ele pode oferecer a representação. O cara me pega na rua, ele dá uma pisa, dá um monte de porrada, eu fico todo lesionado, sofro diversas lesões, mas essas lesões são lesões leves. Qual o crime que ele praticou? Lesão corporal leve. O crime de lesão corporal leve é um crime de ação pública condicionada à representação da vítima. Eu, vítima, como eu tenho mais de 21 anos, somente eu posso fazer a representação, de acordo com o princípio da oportunidade, e eu é que vou entender se é oportuno ou não eu oferecer essa representação. Se eu quero ou não processá-lo. Se eu não quiser, é oportuno, o Estado não vai fazer nada. O Ministério Público vai dizer, eu estou aqui. Ei, carabina, eu estou aqui, mas eu preciso da tua representação. E como tu é maior de 21 anos, só você pode fazer essa representação. Só você pode fazer essa representação. Então, se a vítima for maior de 21 anos, só ele. Se o ofendido for menor de 18 anos, lógico, né? Se ele for menor de 18 anos, quem é que vai poder legitimar ele? Somente o seu representante legal. Professor, então, se for menor de 18 anos, somente o representante legal. Lembra do caso do Sítio Novo? O pai da criança não representou. Se o pai da criança não representou, a criança ficou revoltada, indignada, mas não pôde fazer nada, porque somente o seu representante legal é que pode oferecer essa representação. Então, então maior de 21 anos, somente é o ofendido. Menor de 18 anos, somente o representante legal. Tem um buraco aí, não tem um buraco? E se a vítima, se o ofendido for ofendido maior de 18 anos, maior ou igual a 18 anos e menor igual a 21 anos, quem é que vai poder agora? O código, o CPP, ele diz que a legitimidade é concorrente. Concorrente. O que é concorrente? Tanto faz. Tanto o ofendido como o seu representante, legal. Qualquer um dos dois pode representar. Poxa, professor, mas o nosso código de 2002, o Código Civil, diz que todo mundo adquire a capacidade plena de exercício aos 18 anos. Não é isso que vocês estudaram lá com o Cadu?
se adquire a capacidade plena aos 18 anos. Se ele tem 18 anos, tem que ser só ele. Uma doutrina, aqui, botar uma barra para a doutrina, aí tem que ver como pergunta, e eu já vi cair na prova delegada isso aqui, para a doutrina, entende que somente o ofendido pode oferecer a representação. Por quê? Porque ele já é maior de 18 anos, e aí eu vou fazer uma aplicação do Código Civil. Porque nosso Código de Processo Penal ele é de 1941, então ele não acompanhou essa mudança. Mas ele trata de procedimento, ele não trata de direito material. Então o CPP não foi revogado. Não existe outro Código de Processo Penal revogando. Ainda não teve outra lei revogando. Tem várias reformas, mas não mexeram aqui. Então, se o curso ou a prova do AB falar, ó, segundo o CPP, ó, Tício, com 19 anos de idade, sofre crime de lesão corporal. Tem legitimidade para representar somente o ofendido, somente seu representante legal. Nenhum dos dois, ó, ou é concorrente, tanto o ofendido como o representante legal. Para o Código, é concorrente. A doutrina majoritária que entende, como ele é maior de 18 anos, somente ele pode representar. Professor, mas o Código traz hoje outra situação. Ele diz também, ó, menor de 18 anos, sem representante, sem representante legal. Aí ele diz também o Código, ou mentalmente enfermo, barra, ou com retardo mental que não tenham representantes legais, ou haja conflito de interesses. O Código diz que o juiz nomear um curador especial. Quem, por exemplo, conselheiro tutelar, uma criança que sofre lesão corporal e ela não tem pai nem tem mãe, ela não tem um representante legal. Ela não tem. Ou então a pessoa tem retardado, maior de 18 anos, mas tem um retardo mental que não consegue se expressar, e ele também não tem um representante legal. O juiz também nomeará um curador especial. E o Código diz quando haja conflito de interesse. Por exemplo, quem bateu na criança, quem lesionou a criança foi o padrasto. E a mãe, que é a representante legal, apaixonada pelo padrasto, ela não representa. E a denúncia chega onde? No Conselho Tutelar. O que é que o juiz faz? O Código diz que ele vai nomear um curador especial, que não vai ser a mãe é a curadora legal, mas como ela tem conflito de interesse entre ela e o companheiro, entre o filho e o companheiro, ela fica do lado do companheiro, o juiz pode nomear um curador especial para oferecer a representação no crime de lesão corporal. Por exemplo, o próprio conselheiro tutelar. Prazo da representação. Prazo, Ctrl N, prazo da representação. Eu tenho quantos tempos para oferecer essa representação? Na próxima aula, viu, gente? Nós vamos parar por aqui. Eu vou abrir aí se alguém tiver alguns questionamentos. Espero que tenha dado para aproveitar alguma coisa nas nossas aulas, porque é complicado que a gente não tenta de toda forma aqui e olhar para outra tela. Se eu ficasse só nessa tela aqui, ó, só falando, eu estaria vendo as reações de vocês e acompanhando. Mas eu lá na outra tela eu tenho que estar usando o caderno, e eu acho que devemos continuar com o caderno. Fica mais complicado. Mas como foi a primeira aula, com o tempo a gente vai se ajustando, vai melhorando. Eu sei que tem essas questões do áudio aí que tá falhando, mas uma hora a gente consegue acertar. Certo? No mais, alguém tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, levante a mão. Está quase encerrando a nossa aula pelo sistema. Levante a mão ou pode mandar aqui no bate-papo. A Janaína disse que teve um caso igual esse aqui do Estreito.
Eu não sei qual é dos casos que eu contei aqui, se é do filho, da criança. Quer falar, Janaína? Fala aí, Janaína. Teve um caso desse aí da criança aqui em Estreito, que a mulher era apaixonada pelo padrasto da menina, e aí ela ajudou o marido dela a bater na menina. Ela bateu a pauladas a criança. O amor é coisa inexplicável, né? Aí depois ela, quando foi no julgamento, ela foi falar que não tinha sido ela que tinha batido na criança. Aí a avó dela, a avó da menina, deu depoimento falando que foi a mãe dela que bateu. Deixa eu olhar vocês. Aí. Como estamos? Espera aí, deixa eu bater uma foto. A sala está quase lotada. Eu vou já botar para tu copiar de novo, viu, Isadora? Não tem nada, não. Vou botar a foto de vocês aí no processo penal mesmo. Bonito. Tem mais alguém perguntando aqui. Professor Manu, parte do... o João Vitor perguntou aqui. Boa pergunta, João. Vou voltar aqui. O João Vitor perguntou que disse que não entendeu. Estou aqui, voltamos. Pronto. João Vitor perguntou aqui, professor, eu não entendi a parte da violência doméstica. Ela é condicionada ou incondicionada? Isso aí, nós vamos estudar ação penal, procedimento lá mais na frente. Mas, na violência doméstica, mesmo lesão leve, se o cara deu 2 tapas na mulher, empurrou ela, qualquer violência contra a mulher, se ele ofender a integridade física dela, a pena é a mesma. A pena é a mesma. Mas a ação, segundo o STF, entendeu que é um crime de ação pública incondicionada. O que acontecia? A mulher apanhava do cara, do companheiro, do marido, sem vergonha. E aí depois ela chegava na audiência, se retratava. A gente vai estudar ainda a retratação mais na frente. E aí, como se retirasse a queixa. Vou lá renunciava. Na verdade, ela renunciava à representação. Ela ia na delegacia, registrava a ocorrência, depois ela renunciava àquela representação. E aí o Estado não podia fazer nada. E isso chegou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse, calma. Crime de lesão corporal continua sendo de ação pública condicionada à representação, salvo no caso de violência doméstica. Se for na violência doméstica, essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não existe mais. Em briga em marido e mulher, todos devem meter a colher. A ação é pública e incondicionada. O policial não precisa eu não quero a mulher que se arrepende quando vê o cara algemado, levar para a delegacia, não existe mais. Acabou-se, Não existe, não. Quem mais levantou a mão aqui? Teve gente que levantou a mão. Quem levantou a mão? Leon. Vamos ativar o Leon. Fala, Leon. Professor, em relação à ação penal pública condicionada da natureza jurídica, o senhor falou que ela é procedimento, é isso? Só confirma para mim, repita para mim essa parte aí que eu não peguei direito. Se eu falei que ela é uma condição de procedibilidade, porque é um procedimento. Porque alguns doutrinadores falavam que era uma condição de prosseguibilidade. Na verdade, se tu não tiver a representação ou a requisição, tu nem inicia. Porque o procedimento exige que tenha. Se é um procedimento que exige, é uma condição de procedibilidade. Não é condição de prosseguibilidade. Como é que tu vai prosseguir uma coisa que tu nem iniciou? Certo? Não sei se era essa a tua pergunta. Era essa, não? Certo, professor. Claro. Roberval. Fala, mestre Roberval. Professor, é o seguinte, o senhor falou que na ação pública condicionada, ela pode ser feita através da representação do ofendido, seu representante legal, e também por requisição do Ministro da Justiça. Sim. E que isso não vincula o Ministério Público, né? Ou seja, se ele entender que ali aquela materialidade
suficiente, ou se a autoria não está bem especificada, ou se ele vê ali algum elemento de excludente de licitude ou de probabilidade, ele pode entender de não oferecer a denúncia. Nesse caso, onde há a escusa do Ministério Público de não oferecer a denúncia, o ofendido ele pode requerer, pode entrar com recurso, a quem direcionar o recurso, porque até então não foi oferecida ação penal, não teve denúncia, não tem ação penal. Então, você não pode dirigir o recurso no juiz, né? Vamos dizer assim. Eu entendo dessa forma. A quem direcionar isso aí para que o force o Ministério Público está... Deixa eu te falar. Quando a gente for estudar a ação privada, na ação privada, existe um dos tipos da ação, não sei se você percebeu, eu botei ação privada subsidiária da pública, certo? O que é ação privada? Eu vou falar na próxima aula, a gente vai continuar. O que é ação privada subsidiária da pública? Eu tenho uma ação pública e o Ministério Público não faz nada. Eu tenho uma ação pública e se o Ministério Público for inerte, como é inerte? Ele tem um prazo para oferecer a denúncia. Se ele não oferecer a denúncia, Roberval, eu, vítima, posso contratar um advogado e esse advogado pode entrar com a queixa-crime, que aí vai ser a ação privada subsidiária da pública. Mas o ofendido, quando a ação for pública, só um minuto, ele só vai promover essa queixa-crime se houver a inércia do MP. Se o MP pedir para arquivar esse inquérito, por ele entender que não tem elementos para ele oferecer denúncia, falta indícios de autoria, falta materialidade, ou ele entender que ele está diante de uma excludente da ilicitude e da culpabilidade, infelizmente, se a ação é pública, a vítima ou o ofendido não pode fazer nada. Não impede, por sua vez, não impede do ofendido entrar com a reparação de danos materiais e morais lá na esfera civil, certo? Não impede. Não impede, certo? O criminal não vai impedir dela entrar. Agora, criminalmente, aquele autor do fato não vai acontecer nenhuma sanção penal contra ele. Porque a ação é pública e o Ministério Público está pedindo o arquivamento desse inquérito policial. Não sei se você me entendeu. Eu compreendi, professor, perfeitamente. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Podemos encerrar a aula. Eu sei que é difícil diante da situação. Eu também não queria a aula dessa forma. É uma situação atípica, mas nós temos que nos adaptar a essas situações atípicas, às exceções. Espero passar logo e espero encontrá-los em sala de aula, poder tirar graça, puxar cabelo de alguém aí, contar piada, alguma coisa que fica mais complicado, porque a gente fica nervoso. Além de ter que também entender de tecnologia, né? Entra para cá, copia, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+N, o mais rápido possível. E a desvantagem do Zoom é porque o tempo é curto demais. A gente pensa que não, já está dando 30 minutos, já está pedindo para fechar. Já tem até professores falando de comprar, porque tem um pacote, $15, né? Americano, esse aplicativo. E aí, acho que eu acho que a faculdade deveria, de certa forma, oferecer para a gente. Alguém tem mais uma pergunta? Boa noite a todos, fiquem com Deus. Espero que tenha gostado, tá? Já está pedindo aqui para atualizar. Boa noite. Show, coronavírus! Tamo junto, galera. Encerrar.